Olá, no vídeo de hoje, eu e meu grupo iremos falar sobre o início da República no Brasil. Boa tarde, eu sou o João Marcos e hoje eu vou estar falando sobre a proclamação da República no Brasil. Por volta de 1890, houveram vários fatores que enfraqueceram a monarquia do Brasil. Os grandes fazendeiros a criticavam por terem abolido a escravidão, e os grupos progressistas a criticavam por terem abolido tarde demais. Uma rixa entre a igreja e a maçonaria, que tinha vários membros do império, diminuiu a relação entre os dois. E sabe-se que o apoio da Igreja Católica sempre foi essencial à monarquia. E além disso, na época, todos os outros países da América do Sul já eram republicanos. E durante a Guerra do Paraguai, os soldados brasileiros viram a situação política e econômica desses países e começaram a refletir sobre a relação entre os regimes políticos e os problemas sociais do país. Com isso, começou a crescer o pensamento republicano em todo o Brasil. Esses republicanos, com o apoio das altas classes da sociedade, como oligarcas paulistas, organizaram um movimento revolucionário para proclamar a República no Brasil. Porém, precisavam de alguém de prestígio no exército para os liderar, e Marechal Deodoro da Fonseca foi o escolhido, mas este sempre recusava por ser um imperialista convicto e amigo próximo do imperador. Em 14 de novembro, os republicanos espalharam o boato de que Visconde de Ouro Preto havia ordenado a prisão do Marechal, o que fez com que ele se levantasse contra o Império. E em 15 de novembro de 1889, eles organizaram um golpe militar que destituiu o Visconde de Ouro Preto do 37º Gabinete Ministerial, levando José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e tornando Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República do Brasil. A primeira fase da República é conhecida como República da Espada ou dos Marechais, e vai de 1889 a 1894. Esse segundo nome se deve ao fato de seus dois presidentes serem marechais. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, um presidente provisório. Seu governo teve como principais características a promulgação da Constituição de 1891, que prevê principalmente o republicanismo, o federalismo, o presidencialismo, a separação entre o Estado e a Igreja e o sistema eleitoral com sufrágio universal masculino. No mesmo ano, Deodoro da Fonseca foi indiretamente eleito presidente constitucional do Brasil, porém ele era extremamente autoritário em seu governo. Após fechar o Congresso na tentativa de aumentar seu poder, as forças da oposição, junto à Marinha, o forçaram a renunciar em 23 de novembro de 1891. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, quem assumiu foi seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Ele sabia que só poderia governar com o apoio da oligarquia, e a oligarquia sabia que sua posse traria mais estabilidade política para o Brasil. Então ocorreu uma troca de favores entre os dois, e com seu apoio, Peixoto pôde se manter na presidência. Seu governo foi marcado por dois grandes conflitos políticos: a Revolução Federalista, entre 1893 a 1895, e a Revolta da Armada, entre 1893 a 1894. O rigor na repressão das duas levou o presidente a ganhar o apelido de Marechal de Ferro. A segunda fase da República é conhecida como República Oligárquica, e foi de 1894 a 1930. Ela foi marcada pela dominância do poder político pelas oligarquias cafeeiras, em especial as dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Os presidentes eleitos eram quase sempre dos partidos republicanos de um desses estados. Esses presidentes usavam sua influência para beneficiar os cafeicultores e garantir sua permanência no poder. Essa prática de troca de favores era conhecida como República do Café com Leite, pois estes eram os recursos mais produzidos por esses dois estados. Nessa época, o Partido Rio-Grandense tentava derrubar a dominância desses dois, embora não tenha conseguido eleger nenhum presidente. Esse governo também se destaca como voto de cabresto e coronelismo, que eram as práticas de assegurar o resultado das eleições por meio de fraude ou força. Os praticantes do coronelismo eram denominados coronéis, mesmo que não possuíssem nenhuma ligação direta com o exército. Essa forma de governo causou diversas revoltas por parte de quem estava fora desse círculo de poder, como as classes urbanas, criando movimentos como o tenentismo. Entre as revoltas também se destacam a revolta da Vacina, a Guerra do Contestado ou a revolta do Forte de Copacabana. Esse período se encerraria em 1930, quando Getúlio Vargas, mesmo sendo derrotado nas eleições, destitui Washington Luiz e impede a posse de Júlio Prestes através de uma revolução militar, apoiada por dissidências oligárquicas e por movimentos contrários ao coronelismo, como o tenentismo. A Guerra de Canudos foi um conflito que ocorreu entre 1896 e 1987 no sertão baiano, envolvendo um grupo liderado por Antônio Conselheiro e as forças militares do governo brasileiro.
O movimento liderado pelo conselheiro pregava a volta das raízes cristãs e a criação de uma comunidade agrícola autossuficiente. No entanto, o governo considerou o grupo uma ameaça à ordem pública e enviou 3 expedições militares para reprimir a revolta. As 2 primeiras foram derrotadas pelos seguidores de Conselheiro, mas a terceira, liderada pelo general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, conseguiu vencer a Batalha de Canudos, resultando na destruição da comunidade e na morte de milhares de pessoas, incluindo o conselheiro. A Guerra de Canudos foi um marco na história do Brasil, por representar a resistência do povo sertanejo e a luta contra a opressão do governo. O conflito também gerou um grande debate sobre a exclusão social e econômica das populações do interior do país, além de ter inspirado diversos movimentos sociais e culturais. Oi, eu sou Matheus Safira e eu vou falar um pouco sobre a Guerra dos Contestados, o Movimento dos Camponeses e MST. A Guerra dos Contestados foi um conflito armado que ocorreu no ano de 1912 até 1916, nas regiões do Santa Catarina e Pará. Foi uma revolta liderada por camponeses pobres que habitavam a região conhecida como Contestado, que se estendia por mais de 20.000 km². Os conflitos começaram quando os governos de Santa Catarina e Paraná disputaram a posse da região do Contestado, que era habitada por camponeses sem terra, que se viram ameaçados. O movimento dos camponeses foi um movimento social que lutava pelos direitos e melhorias nas condições da vida dos trabalhadores rurais e das suas famílias. Esse movimento teve as suas raízes na história da exploração e opressão dos trabalhadores rurais no país, que por muitos anos foram explorados por grandes latifundiários e fazendeiros. O movimento do Sem Terra, MST, é um dos maiores e mais conhecidos movimentos camponeses do Brasil. Fundado em 1984, o MST busca a reforma agrária e a distribuição justa de terras para os trabalhadores rurais, além de também lutar por melhores condições de vida, saúde e educação para as famílias que vivem no campo. Outros movimentos camponeses no Brasil incluem a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a Vila Campesina Brasil, o Movimento dos Atingidos por Barragens, entre outros. Esses movimentos lutam por direitos trabalhistas, melhorias na infraestrutura rural, educação e saúde, além de lutarem contra a violência no campo e a destruição do meio ambiente. Bem, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. E até a próxima.